Bom dia, oitavo ano. Então, galera, nós vamos começar a falar hoje sobre, né, o desenvolvimento e os mitos do subdesenvolvimento, né? Como que, por exemplo, nós podemos definir um país como subdesenvolvido. Uma série de fatores podem nos levar a essa conclusão. Por exemplo, as taxas de natalidade, mortalidade, né, mortalidade infantil, analfabetismo. Então, há vários indicadores socioeconômicos que levam a essa conclusão. Só que assim, há muitas crendices, há muitas certezas, né, e são certezas que são equivocadas sobre, por exemplo, que um país para ser desenvolvido ele precisa antes ser subdesenvolvido. Não necessariamente, porque nós temos grandes potências que podem no passado não ter sido tão desenvolvidas, mas que atualmente, né, são bem desenvolvidas e nunca passaram por ser colônia de exploração, né? Nunca, por exemplo, foram submetidas a uma imposição cultural de outro país. Então, há muitos porém nessa questão aí do subdesenvolvimento. Em determinados momentos houve uma classificação entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, isso aí durante a Guerra Fria, eram os países desenvolvidos. O segundo mundo eram os países socialistas de economia planificada. O principal deles é a União Soviética. E o terceiro mundo seriam os países subdesenvolvidos. Então, todas essas classificações, elas mostravam que havia um abismo muito grande entre as maiores potências e os países menos desenvolvidos. Então, por exemplo, a história de que nos países mais ricos não há nenhuma característica de subdesenvolvimento. É mentira. Por exemplo, há cidades na Inglaterra, Estados Unidos, Itália, que também sofrem com a pobreza. Então não é algo típico dos países. Claro, é mais comum se encontrar esse cenário em países subdesenvolvidos. Mas nós não podemos dizer que é uma característica exclusiva desses países. Então, um dia você vai ter tanta tecnologia, você vai ser desenvolvido. Não cola, galera. É uma história que simplesmente não tem lá muito cabimento. Não tem muito sentido falar que um país ele precisa passar por todas as mazelas de subdesenvolvimento antes de se transformar em um grande país. Então, quando se pega os indicadores sociais, distribuição de renda, se vê qual é o produto do país, produto interno bruto, como que isso é dividido entre a população, nós conseguimos ter uma noção de qual sociedade nós estamos falando. Então, há muitos estereótipos também, da gente pensar que os países subdesenvolvidos ou emergentes são na maioria pobres, ou que os países ricos, como eu já falei anteriormente, não possuem problemas sociais. Claro que possuem, não na mesma intensidade, né? E aí, assim, por séculos, esses países que não têm um desenvolvimento econômico muito grande, eles foram aí, por exemplo, pacto colonial. O Brasil, na época que era colônia de Portugal, só poderia negociar com Portugal e depois com as nações amigas. Então não havia liberdade econômica, não havia autonomia. E claro, professor, só esses fatores que determinam a condição atual de muitos países? Não são. Claro que governos corruptos, claro que uma cultura enraizada de corrupção, de descaso das autoridades leva a isso, só que há fatores e fatores a serem considerados. Então, galera, esses são os principais questionamentos acerca dos países subdesenvolvidos. Valeu, galera? Fica aí, se cuidem, fica por aqui hoje, quer dizer, e faça os exercícios que eu for pedir. E na semana que vem nós vamos continuar aí o nosso papo. Valeu, galera, um abraço.